Então, olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Nesse programa, eu ensino mulheres cristãs a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial de aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Esse evento ele vai acontecer do dia 30 de janeiro ao dia 5 de fevereiro. É uma semana inteira, é um evento 100% online e gratuito. Só que para você conseguir participar, você precisa se inscrever. Tem um link de inscrição no meu canal, na minha bio. Depois que terminar a live, vai lá, clica lá no meu perfil, clica no link, você digita lá seu e-mail, se inscreve. Lá você vai poder ter acesso a um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, assim que você entra, você ganha um presente, que é algo que eu criei para que você consiga, até o evento, ter um respiro aí para o seu casamento. É uma surpresa que tem lá nesse grupo. Então, se você quiser participar desse evento, dessa semana, né, o segredo do casamento à prova de divórcio, se inscreve. Nessa semana, eu vou falar sobre como unir fé e ciência para desvendar a cabeça do seu marido, abrir a caixa preta aí da cabeça dele e fazer ele voltar a te amar como antes. Então, é um evento muito especial que eu criei para vocês e precisa entrar lá para se inscrever, tá? Então, se inscreve lá. E hoje a gente vai falar sobre algo que te ajuda também a salvar o seu casamento. É algo que acelera, né? Faz com que você consiga ter a motivação necessária para conseguir passar por esse processo que muitas vezes é muito difícil, né? O tema da aula de hoje é como aumentar a sua fé, aumentar a sua conexão aí com Deus, vai te ajudar a salvar o seu casamento, né? E se você tá numa situação aí do seu casamento em que você já não vê mais saída, o seu marido ele tá prestes a ir embora, ou se muitas vezes ele já até saiu de casa, né, porque vocês não estavam conseguindo se entender, então fica aqui que eu tenho certeza que esse tema, essa aula, vai ser muito útil para você, tá? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala de conexão com Deus, de fé, o que passa pela cabeça, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa, você tem fé? Você acredita em Deus? Como que é, né, a sua fé? Você acredita que sua fé é o suficiente? Quando você faz esse tipo de pergunta para a pessoa pode dar várias respostas, né? E a partir dessas respostas, você consegue até medir o tamanho da fé, né? Quando a pessoa fala para você, não, eu tenho fé sim, eu tenho uma religião, eu frequento a igreja toda semana, eu faço trabalhos comunitários, isso acaba sendo a fé para a pessoa. Então, as pessoas confundem muito, você servir numa igreja, você acompanhar, né, você tá ali todos os dias, confunde isso com conexão com Deus. E isso, na verdade, faz parte, mas não é o suficiente. É algo que não está relacionado com a conexão. Está relacionado com uma doutrina que você recebe, com o aprendizado que você tem, mas não necessariamente é o que você aplica. Então, quando a gente pensa o que é, na verdade, a fé, o que é a intimidade com Deus, é o seguinte: a intimidade com Deus, a conexão com Deus, é um vínculo que você cria com Ele. É como se fosse um elo que você cria com Ele. É uma amizade, entende? Então, a fé e essa conexão com Deus vai além de religião, vai além de doutrina, vai além dos seus estudos. A fé e a conexão com Deus, ela está relacionada diretamente com o tamanho do seu vínculo com Ele, com o tamanho da sua intimidade com Ele. Intimidade para falar dos seus problemas, para falar das coisas ruins e falar também das coisas boas. É esse tipo de relacionamento que eu tô falando. Então, esse tipo de relacionamento, sim, vai te ajudar a salvar o seu casamento. E eu ouvi uma frase uma vez que para mim fez muito sentido, que você consegue medir a fé de uma pessoa pela capacidade dela de transformar a própria vida. Então, quando você parar para pensar e falar, não, essa pessoa, essa mulher é uma mulher de fé, esse homem é um homem de fé, para analisar se essa pessoa conseguiu transformar não só a vida das pessoas ao redor,
mas olhar para si mesmo. Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente ir numa igreja, a gente estudar, a gente olhar o mundo ao redor e tentar ajudar. É muito mais fácil do que a gente olhar para a gente e conseguir transformar a nossa própria vida. Porque transformação, quando a gente fala de transformar a nossa própria vida, não são só flores, né? Isso envolve dor, isso envolve um processo. E quando a pessoa consegue, sabe, ter a humildade de olhar para si e ver o que ela precisa mudar, e ver que tem algo ali que, independente da religião, independente da doutrina, ela precisa melhorar como ser humano, aí sim você consegue entender que aquela pessoa tem fé e aquela pessoa está tendo intimidade com Deus, certo? Então, a partir de agora, quero que vocês tenham esse entendimento aí, de que quando a gente está falando de fé e de intimidade, é esse tipo de intimidade. Não é a doutrina que você segue, independente de qual seja, e não é os trabalhos que você faz e as pessoas que você ajuda. Estamos falando de intimidade e de vínculo, de amizade, certo? Então vamos lá. Agora que a gente estamos todos alinhados, como que esse tipo de fé, esse tipo de intimidade com Deus pode te ajudar a salvar o seu casamento? Como você criar essa conexão aí com Deus e essa amizade vai te ajudar aí a recuperar algo que você não tá vendo saída hoje? Primeira coisa, quando a gente tem amizade, quando a gente tem um vínculo, a gente se preocupa com a pessoa, né? A gente tem sentimento por aquela pessoa e a gente se preocupa com os sentimentos dela. A gente tem medo de magoar. A gente tem medo de desagradar. Por exemplo, se você tem um amigo que você tem um carinho muito grande por esse amigo, e aí você faz algo para esse amigo que não agradou. Ele ficou triste, ele ficou chateado, você magoou ele. Nesse momento, você tem duas escolhas. São duas alternativas que você tem aí. A primeira, você viu que errou, mas é algo que você não quer mudar. Você não. Assim, não é algo que você vai se esforçar. E aí você finge que não viu aquilo, finge que aquilo não aconteceu. Seu amigo ficou chateado com ele tá chateado, mas o fato de você não querer mudar, fala, bom, vou fingir que não aconteceu nada, que tá tudo bem, porque eu não vou mudar isso. O que vai acontecer com essa amizade? Vocês vão ficar mais próximos ou vocês vão se afastar? Imagina, você tá ali desagradando seu amigo, magoando seu amigo, fingindo que nada tá acontecendo, fingindo que tá tudo bem. Vai lá, pede as coisas pra ele, continua como se nada tivesse acontecido. E esse amigo lá magoado. E esse amigo lá triste. E você nem aí com os sentimentos dele. O que vai fazer? O que vai acontecer com essa amizade, ó? Vocês vão se distanciar. Por mais que você esteja ali trabalhando com ele, o fato de você estar fazendo algo que magoa ele vai te distanciar dele. Vai perder essa intimidade, vai perder essa amizade. Vai ser uma amizade só de aparência. Só oi, tchau, como é que foi seu dia? Ah, tá tudo bem? Como é que tá seu filho? Como é que tá sua filha? Vai ser uma amizade superficial. Entende? Então essa é uma escolha que você tem quando você decide não mudar por esse amigo. Agora, se você viu que tem algo ali que desagradou seu amigo, é algo que você fez, que você vai ter que fazer um esforço para mudar, mas você faz para não perder essa amizade, para não perder esse carinho. Então, essa é a segunda escolha. E aí, nessa escolha, o que você faz? Você fala, não, tudo bem, eu errei. Aí você vai lá, você pede desculpa. Você fala, não, desculpa, eu realmente errei, me perdoa, não vou fazer mais, isso não vai mais se repetir. Não é isso que você faz? Deixa eu ajeitar aqui. Não é isso que você faz? E aí, o que acontece com a amizade de vocês? Seu amigo vai ver e ele vai olhar e vai falar assim, nossa, gente, é verdade. Esse amigo vai olhar e falar, realmente, se ele tá abrindo mão desse comportamento que me desagrada, é porque realmente ele quer a minha companhia. É porque realmente ele faz questão de estar comigo. Se ele tá abrindo mão desse comportamento que eu não gosto, é porque realmente ele é meu amigo. Isso acontece exatamente quando você tem Deus como seu amigo. Por quê? Tem muitas coisas que a gente faz
que a gente desagrada a Deus, mas a gente finge que nada tá acontecendo. E às vezes, quando você vai fazer alguma coisa, quando você tem determinado comportamento, você até pensa: isso aqui acho que, nossa, Deus que me perdoe, mas eu vou e vai e faz. O que você tá fazendo com esse amigo? O que você tá fazendo para Deus? O que você tá mostrando para ele? Que, bom, eu não vou abrir mão de quem eu sou pela sua amizade. Eu não vou abrir mão de quem eu sou para estar do seu lado. É exatamente isso que a gente mostra para ele, tá? Então, quando. E às vezes a gente fala, né? Mas Deus não fala comigo. Mas quando vem aquele pensamento de, tô fazendo algo errado que eu não deveria estar fazendo, é algo que não vai agradar a Deus, e você continua fazendo, então para analisar isso, para fazer essa reflexão. Para analisar hoje, faz uma reflexão aí besta. Ai, o que eu mais faço aqui na minha vida que agora eu tô pensando, e você vai pensar agora, eu tenho certeza, que eu tô fazendo aqui que desagrada a Deus e mesmo assim eu faço. Será que esse vínculo aí, ele não tá se distanciando? Esse vínculo, ele não tá se afastando justamente por isso? Por isso que as pessoas que têm muita fé, elas conseguem transformar a própria vida. Porque elas fazem as coisas não só pela própria vontade, não só porque aquilo vai ser conveniente para ela. Ela faz por obediência a Deus. Ela faz porque ela sabe que aquela atitude não leva ela para os caminhos de Deus. E aí, gente, sabe o que acontece? Quando tá tudo bem, quando a nossa vida ela tá mil maravilhas, a gente nem liga para os sentimentos de Deus. A gente não tá nem aí. Agora, quando o negócio começa a ficar difícil, quando os problemas aparecem, quando a situação com o casamento não vai bem, quando seu marido começa a dar sinais de frieza, você começa a desconfiar, quando a coisa começa a ficar feia e você começa a sofrer, quem que você vai procurar? É aquele que até agora você estava fingindo que não estava escutando o que ele estava falando. Entende como isso é poderoso? Entende como isso é algo importante de entender se a gente quiser aumentar a nossa intimidade com Deus? E quais são esses sentimentos, quais são esses comportamentos que muitas vezes a gente tem que não agrada a Deus e que mesmo assim a gente continua tendo? São vários, mas eu vou trazer alguns que são essenciais aí para que o casamento ele dê certo. Falta de perdão. Então, se você é uma pessoa que não perdoa, que não consegue perdoar, que esse sentimento de mágoa e esse sentimento de ter sido enganada, de ter sido magoada, de ter sido frustrada, de ter sido passada para trás, se esse sentimento ele fala mais alto do que a sua intimidade com Deus e você não perdoa, isso é algo que desagrada a Deus. Outra coisa, outro sentimento, egoísmo. Se você é uma pessoa egoísta ou se o marido é uma pessoa egoísta e esse sentimento ele tá presente aí e você não faz nada para resolver, não faz nada para trabalhar isso em você, isso também desagrada a Deus. Outra coisa, orgulho. Orgulho. Todas essas pedrinhas que eu tô falando para você, falta de perdão, egoísmo, orgulho, inveja também. Tudo isso são coisas que endurecem o coração. Endurece o coração tanto do marido quanto da esposa. E são coisas que desagradam a Deus. Então, o que acontece? Quando você aumenta essa intimidade e você para de fazer essas coisas, para de ter essas atitudes que desagradam a Deus, é uma consequência o seu casamento melhorar. É uma consequência o seu casamento mudar. Porque são justamente esses comportamentos que te impedem de ser feliz com seu marido. E aí você pode falar assim para mim, Carol, mas então só eu que tenho que desendurecer o meu coração? Só eu que tenho que dar um jeito aqui nos meus comportamentos? Não é isso. Por isso que a segunda vantagem de aumentar a sua intimidade com Deus é que você cria uma dependência dele. E o que é essa dependência? Muitas vezes, quando a gente está passando por um problema, quando a gente está passando por uma situação difícil no nosso casamento, a gente tenta fazer muitas coisas do nosso jeito, não é mesmo? Sei lá, Deus
quer que a gente faça de um jeito, a gente não quer fazer daquele jeito, a gente tem um sentimento, a gente tem uma barreira que impede que a gente consiga fazer o que Deus quer, e a gente tenta dar um jeito do nosso próprio jeito. E aí, o que acontece? A maioria das vezes a gente se frustra. A maioria das vezes, eu diria praticamente 100% das vezes, a gente não consegue o resultado que a gente quer. Você precisa perdoar. Não, eu não vou perdoar, agora eu vou me vingar. Exemplo. Você consegue resultado com essa vingança? Não. Então, são comportamentos que você tem de não dependência de Deus, de dependência do seu próprio entendimento, de dependência de conselho de terceiros. Não, se vinga. Ele te traiu, trai também. Isso faz com que você não crie essa dependência. Agora, depender de Deus significa que você vai fazer a sua parte, mas tudo o que não cabe a você, tudo o que você não pode agir de fato ali, diretamente no que precisa ser mudado, ou seja, o seu marido, nessa situação, é nesse momento que você depende de Deus. É nesse momento que você faz a sua parte. Qual é a sua parte? Mudar, tirar as pedrinhas do seu coração e conta com Deus para te ajudar a mostrar isso para o seu marido também. E foi exatamente o que aconteceu no meu casamento. No meu casamento, eu criei essa conexão com Deus, eu fui aumentando a cada dia mais essa intimidade com Ele. Eu não precisei fazer curso de teologia, eu não tenho nada disso. Inclusive, os meus estudos, tudo que eu aprendo hoje da Bíblia, eu comecei a construir, sei lá, uns 4, 5 anos. Não é uma coisa que desde criança eu participo. Muito pelo contrário, quando eu era pequena eu até fugia. Então, é algo que eu aprendi depois de adulta, é algo que eu fui construindo e criando esse tipo de intimidade. E não necessariamente o Wellington acompanhou isso. Não necessariamente a gente fez isso no mesmo momento. Entende? Eu fiz a minha parte e eu confiei. Eu dependi. Eu dependi de Deus para fazer a parte que não cabia a mim. Só que eu precisei fazer a minha parte. Entende? Então, se você tá aí com um problema no seu relacionamento, querendo salvar o seu casamento, entenda, a sua parte, ela é necessária. É como se a gente desse o primeiro passo sem ter chão ali, sabe? É como se você estivesse à beira de um abismo e você desse um passo no abismo. Não tem nada ali, só tem o abismo mesmo. E você, mesmo assim, na confiança, desce esse passo. Entende? E aí, quando você dá o passo, aí sim. Aí Deus consegue olhar para você e falar, agora ela tá confiando. Porque é muito fácil, gente, a gente falar que tem fé, que é cristã, que confia em Deus, vai à missa. E quando é a hora da gente mostrar que é na confiança, a gente não confia. Então, se você não confia plenamente no que Deus pode fazer na sua vida, entenda, você ainda não tem a intimidade necessária com Ele. Se você ainda desconfia do que Ele pode fazer pelo seu casamento e de tudo que você pode fazer aí por você e que vai ajudar no seu casamento, se você ainda desconfia disso, pode ter certeza, a sua intimidade com Deus não é o bastante. Qualquer área da sua vida que você queira transformar, se você ainda desconfia, se você não tem certeza que Deus pode te ajudar, que pode fazer o que nos seus olhos e nos olhos das pessoas ao seu redor é impossível, você precisa aumentar a sua confiança e a sua intimidade com Ele, tá? Então, e aí você começa essa intimidade, você começa tudo isso quando você consegue olhar para si, certo? E tem algo que aconteceu também na minha vida que me fez entender um pouco sobre o orgulho. Porque ninguém levanta a mão e fala, eu sou orgulhosa. Muito pelo contrário. As pessoas que mais são orgulhosas são as pessoas que mais falam que não são. Olha que engraçado. Então, se você acha que você não é orgulhosa de jeito nenhum, não, meu marido que é orgulhoso, eu não sou orgulhosa, começa a parar para refletir. Porque o orgulhoso, ele nunca acha que é orgulhoso. Isso aconteceu comigo. Teve uma vez que eu estava na igreja e o padre tinha falado, né, que o orgulho era uma pedra que endurecia o coração. O padre falou isso
eu entendi, mas aquilo para mim não fez sentido, porque eu falei, bom, a minha carapuça não me serviu, porque eu não sou orgulhosa. Beleza. Passou vários dias e eu tava com um problema, uma discussão familiar, algo que tinha acontecido e que não tinha sido resolvido, por falta de perdão, enfim, ninguém queria dar o braço a torcer, eu me sentia vítima da situação, então para mim, eu não estava sendo orgulhosa, porque eu era vítima. A vítima, ela nunca é orgulhosa, na minha cabeça, era assim. E aí passou. E eu tava dirigindo, indo trabalhar, eu pegava estrada na época, né? E eu sempre vou dirigindo, pensando na vida e tal. E eu tava pensando nessa situação que tava acontecendo na minha família, que já tinha 2 anos que a gente não falava com alguns familiares. Eu comecei a pensar nessa situação. E na hora me veio esse pensamento do que eu tinha aprendido lá, do orgulho. Me veio esse pensamento do orgulho, da dureza do coração. E na hora que me veio esse pensamento, eu falei, gente, mas por que eu pensei nisso? Olha que engraçado. É engraçado assim, né? É curioso, a gente não consegue entender de onde vem, mas a gente sabe que é Deus, né? É Deus mostrando e falando com a gente. É nesse momento, quando as coisas vêm no nosso pensamento, que a gente tem que olhar e falar, eu não ia pensar isso à toa, né? Isso veio por algum motivo. E aí eu pensei, eu falei, caramba, será que eu tô sendo orgulhosa? Mas eu sou a vítima. E aí, na hora que me veio essa reflexão, começou a vir uma série de coisas assim na minha cabeça, que me fazia enxergar. Aí sim, é como se tivesse tirado uma venda, sabe, dos meus olhos. E eu conseguisse enxergar tudo o que eu fiz para aquela situação chegar onde chegou. Né? Aquela situação com uma prima nossa. E aí me veio, falei, gente, como que eu não tinha visto isso? Como eu não tinha parado para analisar isso, parado para pensar no quanto. Eu só via o que ela tinha feito para mim, eu não via o que eu estava fazendo, eu não via as minhas falhas, os meus erros, as minhas faltas, eu não via. E naquele momento, Deus começou a me revelar um monte de coisa. E imagina, eu com esse entendimento, me achando vítima, mas agora percebendo a minha parcela de culpa. Eu tinha 2 escolhas aí. É igual aquele amigo. Eu tinha 2 escolhas. Ou fingir que Deus não tinha me mostrado nada daquilo e seguir a minha vida, ou depender dele, colocar meu pé e Deus colocar meu chão. E foi exatamente o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Eu escolhi manter essa amizade, eu escolhi manter essa intimidade e eu escolhi deixar essa fonte de conexão que ele estava me mostrando ali naquele momento, através de pensamentos, através de revelações ali, eu escolhi deixar essa fonte aberta, colocando o meu pé, dando o primeiro passo, indo lá, reconhecendo a minha parcela de culpa, fui lá, foi difícil? Puta que pariu, foi difícil pra caramba. Foi muito difícil. Nossa, você tem que abrir mão de é muito difícil. Não vou falar para você que é fácil. Mas quando você escolhe fazer o que Deus te pede para fazer, você faz e não é porque você quer, mas é porque você sabe que é algo que vai fazer com que ele se alegre com a sua vida, se alegre com tudo que ele criou e tudo que ele quer para você. Entende? E aí eu fui, eu conversei, eu pedi minha desculpa, eu consegui falar os meus erros. No momento que eu fiz isso, essa minha prima, ela fez a mesma coisa, mas entende? Eu precisei fazer. Eu precisei dar o primeiro passo. Ela falou, a gente voltou a se falar, olha, até me arrepio. A gente voltou a se falar. Depois aconteceu um problema com meu pai, ela que me ajudou. Então, entende? Olha, se eu não tivesse feito o que Deus queria que eu tivesse feito. Olha o quanto isso é poderoso. E o quanto isso pode fazer transformações na sua vida, como fez na minha. Por isso que eu trago para vocês. Porque é algo muito importante. É algo que transforma casamentos, transforma vidas, tá? Então, você sempre ter essa fonte, esse canal ligado com Deus, certo? Ai. Então, vamos lá.
Então, gente, qual que é o melhor momento para vocês começarem essa intimidade aí com Deus? Qual que como começar? O que fazer, né? Às vezes a gente se pergunta, tá, Carol, eu quero ter essa intimidade, eu quero resgatar meu casamento, mas como que eu começo isso? O que eu faço? Gente, vocês não precisam de nada, vocês não precisam fazer curso de nada, vocês não precisam começar em lugar nenhum, nada, 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 nada. Você pode começar do jeito que você tá, com os recursos que você tem, tá? É agora, a hora de começar é hoje, é nesse momento. E como fazer isso? Como fazer isso? É o contato diário. Não é só quando dá, não é só uma vez por semana, é todo dia e a todo momento. A intimidade com Deus, ela vem desse contato o tempo todo. É a mesma coisa, olha, no começo vai até parecer estranho, mas isso acontece também com qualquer relação que a gente tem. Por exemplo, se você trabalha e aí você acaba de conhecer uma nova colega de trabalho ali. Conheceu essa colega de trabalho, você tem que ensinar tudo para ela, tem que estar o tempo todo ali com ela. No começo vai ser super estranho. Você não conhece ela, ela não te conhece, você não conhece o jeito dela, ela não conhece o seu. É super esquisito no começo. Você fala, nossa, né, tá estranha essa relação. Só que aí, de tanto vocês estarem juntas, de tanto vocês estarem o tempo todo juntas, vocês vão entendendo mais uma outra. Vocês vão conhecendo mais uma outra. Vocês vão contando histórias, vocês vão aprendendo mais uma da outra, conhecendo o que agrada, o que desagrada. E aí você vai criando esse vínculo com essa pessoa que está ali do seu lado. Entende? É a mesma coisa quando você exercita a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus vai vir do contato diário. Eu gosto muito de uma pastora norte-americana que é a Joyce Meyer. Eu até posto nos meus stories um devocional dela, que é o Confiando em Deus Dia a Dia, que eu amo. É algo assim que reforça a minha confiança também todos os dias, né? Inclusive o de hoje tá muito bom. Depois vocês entram lá nos meus stories para ver. Eu anoto sempre as partes que mais me agradam, as partes que mais tocam no meu coração e que eu sei que vai ajudar vocês também, tá? Então, sempre dá uma olhadinha lá, todos os dias eu posto. E ela, uma vez, ela falou, né, que a nossa oração, ela não tem que ser num momento do dia, ou quando a gente acorda, ou quando a gente dorme. A nossa oração, ela tem que ser a todo tempo, todo momento. Todo momento que a gente está passando por uma alegria, nesse momento agradecer. Obrigada, meu Deus, obrigada por esse momento. Quando a gente está passando por uma dificuldade, meu Deus, me ajuda aqui. Meu Deus, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Meu Deus, me dê sabedoria. Entende? A sua oração e a sua intimidade com Deus, ela tem que ser o tempo todo. Você tem que entender que ele está do seu lado e ele está com você o tempo todo. Então você pode falar com ele a hora que você quiser, ele tá ali para te ouvir. Mas ele também tá ali para te repreender se precisar. Ele também tá ali para muitas vezes você sentir que algo tá ruim e tentar te mostrar o que você não tá conseguindo enxergar. Tá? Então, esse contato, gente, é todos os dias. É o tempo todo, tá? Começa a fazer isso a partir de agora. Eu tenho certeza que isso vai ajudar demais, demais. É como se fosse um motivador para vocês, sabe? É um motivador para vocês conseguirem passar por um processo que muitas vezes, se você não tiver isso, você não consegue. Você não consegue passar. Porque tem que abrir mão de orgulho, tem que ter paciência, tem que abrir mão de muitas coisas. Só que são coisas que você vai fazer por obediência, por dependência, mas que vão te ajudar a salvar o seu casamento. E outra, quando você cria essa intimidade, quanto mais intimidade você cria, mais você consegue descansar nas tempestades. Porque você tem a confiança, você tem a plena certeza. Agora, você tá num relacionamento que você não tem essa conexão com Deus, você tá com um problema ali com seu marido, e você não sabe o que esperar do dia de amanhã, e você ficar sempre com essa dúvida de será que vai dar certo ou se não vai? Será que eu tento ou será que eu desisto? Se você tem essa dúvida o tempo todo, isso é horrível. É horrível. Você não sabe o que esperar do seu futuro. Agora,
Quando você faz isso que eu tô te ensinando, quando você tem esse contato diário, o tempo todo, e você busca esse relacionamento mesmo com Deus, quando você faz isso, você aprende a descansar, mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando. Tem até uma parte na Bíblia que fala, né, dessa parte, que traz um momento que Jesus está no barco, todos os discípulos ali, os apóstolos dele, eles estão todos nervosos porque a tempestade tá agitando o mar, eles estão com medo de morrer, de afundar. O que Jesus está fazendo? Ele está descansando. Ele está dormindo. Então, é isso que a gente consegue também. A gente abre mão de muitas coisas, a gente abre mão de orgulho, egoísmo, que às vezes é muito difícil assumir, é muito difícil perdoar, é muito difícil se livrar da mágoa. Quando a gente faz essa parte, a gente aprende a descansar. A gente aprende porque a gente tem certeza que tem alguém colocando o chão enquanto a gente dá o passo. Certo? Então, resumindo, o que você entendia como fé, para analisar se realmente é. Segundo, você confia? Se você ainda não confia, com uma confiança assim que tudo pode estar mostrando que tá errado, tudo pode estar indo contra, mas se mesmo assim você acredita, aí sim você tem fé, aí sim você criou essa intimidade. Se você ainda não chegou nesse nível, é porque você precisa aumentar. É porque muitas vezes você precisa olhar mais para você, para conseguir analisar o que em você primeiro precisa ser mudado. E é por isso que essa conexão aí com Deus vai te ajudar a salvar o seu casamento. Tá bom? Faz sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida? Eu vi que o pessoal mandou bom dia para vocês. A Mari, mandou um bom dia. Quem mais? A Dai também, bom dia, Dai. É isso, gente. Obrigada, tchau, tchau.